Pessoal, graças e paz da parte de Deus. Um prazer imenso estar com você uma vez mais aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. E hoje, queridos, quero falar um assunto muito importante, um assunto discutido por muitas pessoas, que é a morte de Ananias e Zafira. Eles morreram porque realmente mentiram ao Espírito Santo? Qual foi a base legal em que Pedro usou para determinar a morte de duas pessoas? Queridos, quando as pessoas pregam sobre Ananias e Zafira, eles vão direto ao capítulo 5. E o capítulo 4 traz consigo o fundamento pelo qual eles morreram. O capítulo 5 começa com mas Ananias e Zafira. O mas, na língua portuguesa, denota um sentido de ponto e vírgula, porém continuidade na mesma frase. Então, quando eles fizeram a separação dos capítulos da Bíblia, eles colocaram um mas no capítulo 5, denotando que o capítulo 5 ele é uma continuação do capítulo 4. E quando você prega sobre Ananias e Zafira e você estuda sobre eles diretamente no capítulo 5, simplesmente há uma base de que eles mentiram ao Espírito Santo. Mas qual foi a mentira? Qual foi o propósito pelo qual eles morreram? Se você ler comigo o capítulo 4 de Atos, eu tenho aqui a Bíblia comigo, quero que você acompanhe comigo agora, diz assim: E era um o coração do povo, e uma a alma da multidão, e dos que criam, e ninguém fazia, olha isso, e ninguém dizia coisa alguma dos que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, diz o texto. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos haviam abundante graça. Esse é o versículo que compõe a história. E aí fala assim, 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade. Aqui começa um detalhe muito importante, porque o texto vai falar sobre duas palavras importantes. Primeiro, a possessão, e segundo, a herdade. O que é a possessão? Não entenda possessão no sentido de demônio aqui, não. O que é possuir uma herdade? Herdade vem de herança. Não há herança sem que alguém tenha pago o preço. Então isso é algo muito forte. Tem que fazer o que? Eles possuíam herdades. Então o que era uma possessão? É o sentido de posse. É quando Paulo falou que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isto é, nós temos posse com Cristo nas regiões celestiais. O sentido da possessão aqui é o sentido de posse, é como Jesus. E Jesus assentou-se no poço de Jacó e falou com a mulher samaritana, porque aquele poço era dele por herança. E como ninguém da família de José se interessou por aquele poço, Jesus se assentou ali dizendo, já que ninguém desejou esse poço, eu vou tomar o que é meu agora por direito, ainda vou salvar uma alma como certificação daquilo que eu estou fazendo aqui. Então, a posse é o sentido de você assumir o que é teu, você receber por herança aquilo que é seu por direito. Então, são duas palavras importantes, a posse e a herança. Então, no 34 vai dizer o quê? E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade, então observe que nem todos tinham herdades, nem todos tinham possessão. Tá vendo? Não havia necessitado, ponto e vírgula, porque todos os que possuíam herdades ou casas, então você poderia herdar uma propriedade, né, que seria uma herdade. A propriedade, eu vou explicar daqui a pouquinho, a diferença entre propriedade e herdade, tá? A herdade é todo o ambiente, isto é, se você herdou uma casa, você herda a casa, você herda o carro na garagem, você herda os móveis que estão ali. Se você herdou a casa, então você não tem direito ao carro, nem aos móveis que estão ali, então a diferença. Então, haviam necessidades que foram supridos, então eles deixaram de ser necessitados, porém, esses que eram necessitados deixaram de ter necessidade, mas eles não tinham possessão, nem herdade e nem casa. Então, olha a exegese do texto. Tá bom? Então, os que possuíam herdades ou casas, eles vendendo-as, traziam o preço. Palavras importantes. Então, possessão, herdade, casa e o preço. Olha aí. Trazia o preço do que fora vendido e depositaram aos pés dos apóstolos. Há uma mensagem sobre depositar aos pés dos apóstolos, mas não é isso que eu quero falar com você aqui agora.
35, e repartiam a cada um segundo a necessidade que tinham. Então, as pessoas estão pregando por aí que o dinheiro, não, eles vendiam, eles não davam as casas, eles não davam as heranças, eles não davam, eles vendiam e com o dinheiro era comum, eles depositavam, pode ver o texto, eles depositavam parte aos pés dos apóstolos e com outras partes as próprias pessoas repartiam sobre os necessitados. Então, quando Ananias e Zafira, ele reteve uma parte e ele depositou outra, ele não errou aqui. Se você ler o versículo capítulo 4, 34 e 35, você vai ver o quê? Que eles vendiam e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, tanto os apóstolos como as próprias pessoas poderiam repartir, porque que pecado eu cometo se eu vender aquilo que é meu por direito e eu querer dar uma parte para a igreja e outra parte às pessoas que precisam? Onde está o pecado aqui? Não havia. O pecado da Zafira não foi reter parte do valor. E nem ficar com parte do valor. Olha aí, vamos lá, ler o texto. 35, que repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. 36, então, olha a palavra portuguesa, então, isto é, mudança de sentido dentro do texto. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho de consolação. Ele era levita natural de Chipre. Olha como a Bíblia, ela foi enfática em revelar as características, a família, a herança, a paternidade desse homem. Então ele tinha um nome entre os apóstolos, ele era, então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, nome José, se eu não me engano é filho do trovão, eu não me recordo de cabeça. Barnabé é chamado filho de consolação por causa da obra que ele fazia entre os apóstolos. Ele era levita e ele era natural de Chipre. Atenção. Versículo 37 fala assim, possuindo uma herdade, então José, ou Barnabé, como você quiser, ele não estava incluído na classe dos necessitados que foram supridos. José ou Barnabé estava na classe das pessoas que supriam, porque o versículo 37 vai dizer que ele possuía. Olha aí, ele possuía uma herdade. Então esse homem, ele recebeu uma possessão, e ele tinha uma herança da sua família, que era levita, natural. Ele era natural de Chipre. Então o texto não fala de onde era a sua herdade. É possível que a herança dele estava no ambiente da sua natureza, porque a herança é construída pelos avós, pelos pais. Então, se ele era natural de lá, é possível que os antepassados dele haviam morrido lá e deixado lá uma herança. E como ele estava em Jerusalém com os apóstolos, ele vendeu a herança que estava lá. Aí o texto falou o quê? Possuindo uma herdade, ele tinha uma herança. Não há herança sem documento. Não há herança sem escritura. E você pode ver que a maior tribulação de um filho quando herda algo do seu pai em que não há um documento legal, pode ver, a pessoa, se o pai tem um carro e está o carro no nome do pai, e o pai vier a falecer, esse filho vai ter graves problemas se o pai não deixou o recibo do carro assinado e reconhecido no cartório. Por que razão? Porque esse carro vai ficar preso no nome desse pai. Hoje já consegue muitas coisas, até mesmo pela corrupção, mas antigamente não era assim tão fácil. Então, quando te fala que José possuía uma herdade, isto é, herdade tem documentação. Então não foi uma terra que foi invadida, não foi uma terra que foi roubada, foi uma terra que alguém pagou o preço e deixou uma escritura, deixou um documento legal dizendo: meus filhos, meus netos podem desfrutar, eles podem possuir o que tem aqui, porque o pai deixou isso ao neto. E sendo José ou Barnabé o neto, ele está herdando aquilo que o seu avô ou que o seu pai construiu. Então esse é o sentido que eu falei com vocês sobre a questão da posse e da herdade, porque havia um documento legal, a terra era dele por direito legal. 37, possuindo uma herdade, ele vendeu-a, olha isso, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Observe e veja que Barnabé, ele pegou 100% do valor e ele deixou aos pés dos apóstolos. Olha o que ele fez.
E isso foi a opção dele. O texto não fala que Deus revelou para ele vender. O texto não fala que Deus usou algum profeta. Vai lá e vende. Não. Ele quis vender o que era dele por herança. 37. Palavras importantes. Posse, herdade, venda, preço e depósito. 5 palavras importantes dentro do versículo 7. Ele possuía 1. Ele tinha uma herdade 2. Ele vendeu 3. Ele pegou o preço 4 e ele depositou 5. São 5 palavras importantes dentro do aspecto pelo qual nós estamos estudando aqui. E aí, pessoal, o capítulo 4 acaba nisso. Aí é o que eu disse no começo, e aqui eu finalizo minha palavra com vocês hoje. O capítulo 5 começa assim, mas um certo varão. Olha a diferença entre a categoria que a Bíblia dá de Barnabé. Ele é José, ele é cognominado como Barnabé, ele é levita e ele é natural de Chipre. Quando começa o capítulo 5, mas... olha aí, um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu a propriedade. Agora é que está a revelação da palavra. José, ou Barnabé, ele vendeu uma possessão e uma herdade. Ananias vendeu uma propriedade. Qual a diferença entre o sentido dos textos aqui, até mesmo as palavras gregas na tradução? Que quem tem herança tem posse. Quem tem propriedade não tem posse dela. É como se José vendesse a propriedade e Ananias e Zafira fosse lá e invadiram a herdade que pertencia a Barnabé, no passo em que, porque se ele vendeu, há um trâmite de passar para o nome da pessoa que comprou. Então, alguém pagou o preço pela herdade que pertencia a Barnabé. Então, do mesmo jeito que o vô de Barnabé ou o pai pagou o preço, ele vendeu, alguém também pagou o preço. Então, possa ser que um novo pai estava comprando a propriedade para deixar de herança a um filho. O capítulo 5 começa, mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Olha aí, então vocês estão vendo que José vendeu uma herdade que ele possuía e Ananias vendeu uma propriedade. Quem tem propriedade, ele se sente dono, mas não tem documentação. Quem tem herdade é dono e tem documentação. Então, é possível que Ananias e Zafira, eles foram lá, eles invadiram a herdade. Dando então continuidade, precisei fazer um breve corte aqui por causa da bateria do aparelho, mas não quis modificar o vídeo, tá bom? Então, queridos, a importância que há da leitura do capítulo 5, mas um certo varão. E eu cortei justamente naquela parte que eu estava falando sobre a pessoa de Ananias, que ele vendeu uma propriedade. Então, ele não tinha posse e ele não tinha herança. Então, amados, quando Pedro disse, por que mentiste ao Espírito Santo? É porque Ananias negociou uma terra em que ele não tinha posse. Ele negociou uma terra em que ele não tinha herança, não havia documento. A diferença entre Barnabé é que ele possuía uma herdade. E Ananias, ele vendeu uma propriedade. Então, foi o que eu disse no começo do vídeo. Propriedade e herdade têm coisas muito diferentes. Então, quando o texto fala o quê? Vamos lá. 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Possivelmente não era dele. Versículo 2 assim, e reteve parte do preço. Se você ler o 4:37, fala o quê? E possuindo Barnabé uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, tá vendo? Com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço do preço. Olha aí. Sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo e retiveres parte do preço aí está o texto, da herdade? Então, atenção. Capítulo 5, versículo 1, fazendo uma exegese do texto. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ora, ele vendeu uma propriedade ou ele vendeu uma herdade? É através da fala de Pedro que eu tenho plena convicção e certeza que eles invadiram a terra, negociaram a terra que já havia sido vendida
em que Barnabé pegou o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por quê, professor? Porque no 3 Pedro falou o quê? Porque encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo e retiveres parte do preço da herdade? Peraí, mas no capítulo 5:1 fala que eles venderam uma propriedade e Pedro falou que eles retiveram parte do preço da herdade. Então Pedro descobriu que a propriedade que eles venderam não eram deles. A propriedade que eles venderam era a herdade em que Barnabé havia negociado. Então, quando Pedro falou, por que encheu Satanás teu coração? É porque eles invadiram e negociaram o consagrado. E quando uma pessoa negocia o consagrado, ele é digno de morte. Amados, essa palavra é uma palavra muito importante. É necessário, claro, uma atenção, uma exegese, até uma hermenêutica da história, para você poder entender e compreender os detalhes. Então, esses sinais do texto, os detalhes do texto, é o que trazem consigo toda a diferença. Eles venderam uma propriedade, mas Pedro falou, o diabo encheu o seu coração. E por que eles mentiram? Porque eles entraram em uma terra, negociaram uma terra que não era deles. Então a mentira ao Espírito Santo foi trazer ao altar o resultado de algo ilícito. Trazer ao altar o resultado quando se negocia o consagrado. E dentro disso, eu quero trazer agora uma aplicação muito importante, que o consagrado pertence a Deus exclusivamente. Levítico 27 diz, tudo o que for consagrado ao Senhor será inegociável e não terá resgate. E quando um obreiro ele é levado ao ministério com unção com óleo, ele é consagrado. E a partir do momento em que ele começa a negociar aquilo que ele recebeu como uma posse, ele é digno de morte. Queridos, isso é algo muito importante. Eu já vi várias pessoas levam os utensílios à igreja, consagram, quando vão comprar novos utensílios, eles estão vendendo o antigo em que eles consagraram. E ninguém negocia o consagrado. Então isso é algo muito importante. A morte de Ananias e Zafira foi porque eles invadiram uma terra em que o preço já estava no altar. Invadiram uma terra em que já havia sido consagrada. Isso é algo muito forte. E quando se negocia o consagrado, vão morrer diante do Senhor. E Pedro disse, não tem volta. Negociou o consagrado, que o diabo receba a sua alma. Então isso é algo muito forte. Você é uma peça consagrada. Você é uma peça fundamental da casa do Senhor. Obreiro, não negocie tua unção. Tua mensagem não tem preço. Quando você for pregar, não seja bobo também. Exponha ao pastor ou à pessoa que te convida as suas dificuldades para você poder chegar. Eu moro em tal distância, meu custo é tanto, e isso é uma realidade. Mas quando você começa a tratar a sua unção como um produto, quando você negocia o consagrado e vem com parte para o Senhor e parte você retém, a morte te espera. Quero que você entenda e compreenda que a Bíblia ela é um mundo de informações e os detalhes fazem consigo toda a diferença. Chegou ao conhecimento do apóstolo Pedro que eles haviam negociado a herdade. Que herdade? A herdade do capítulo 4, em que Barnabé havia vendido e entregue o preço aos pés dos apóstolos. E por que encheu Satanás o coração deles? Porque o diabo caiu roubando aquilo que não era dele. Assim como Ananias e Zafira morreram tomando posse daquilo que não lhes pertencia. Queridos, viva só com o que Deus te deu. Eu tenho algo no meu coração e isso é algo que tenho firme. Eu só quero o que Deus tem para mim. Eu não quero nada. Eu nem quero conquistar nada. Não quero ter nada do que Deus não planejou para mim. Eu só quero viver a vontade do Senhor. Você não precisa invadir os planos, os projetos. Você não precisa invadir a igreja de ninguém, invadir o propósito de ninguém. Querido, você acredita que teve professores um tempo atrás que enviou alunos dentro do Seminário Teológico Ebenezer para ver como era o sistema, como era a escola, como eu gravava minhas aulas. Alunos que disfarçaram com o celular no peito, viraram a câmera para mim, falando comigo, tirando dúvidas e filmando a escola. E eu só olhei aquilo assim, meu Deus, como que é possível? Não invada aquilo que não te pertence. Você só precisa do que Deus tem para você. E a Bíblia diz que Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que você pensa e acha.
Só o que Deus tem para você é algo muito importante. E o que aconteceu? Ananias e Zafira não se contentaram em estar no grupo dos necessitados que foram supridos, porque eles não estavam no padrão daqueles que ajudavam, estavam no padrão daqueles que recebiam ajuda. Então o texto é muito importante. Há muitas informações ainda que eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, porque eu disse que haviam dois grupos, o grupo dos que vendiam e o grupo dos que recebiam. Ananias e Zafira, eles eram do grupo que recebiam, mas eles não aceitaram o padrão que estavam vivendo. Então, quando você não aceita o tempo pelo qual Deus está trabalhando com você, você pode produzir morte para sua família. Uma atitude gerou a morte de um casal. Projetos foram impedidos, filhos foram impedidos, que o texto não diz que eles tinham filhos. Por que razão? Por causa de uma única atitude, por causa da ambição, a vontade de colocar a mão naquilo que não pertence a você, de conquistar aquilo que Deus não preparou para você. Ame sua família, ame seus filhos, desfrute da sua casa, do seu carro, da sua unção, do seu ministério, e não deseje aquilo que não pertence a você. O que Deus te deu é o suficiente para você ser feliz o resto da sua vida. Queridos, Deus abençoe. É sempre um prazer imenso estar com vocês uma vez mais, presente aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer. Grande abraço a você e sua família. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.